assegurador dessa convivência. Consequentemente, indissociável do direito é o valor segurança. A segurança, no sentido de uma ordem social com estabilidade e alguma previsibilidade, depende, para que se torne efetiva, de um mínimo de aquiescência dos dominados, ou seja, depende da concordância de pelo menos uma boa parte de nós, cidadãos. Depende ainda da redução ao máximo da possibilidade de resistência ao quanto foi estabelecido. Daí porque se buscar a solução dos conflitos com um grau mínimo que seja de satisfação dos governados, para que se faça possível a paz social. Essa é a dimensão ética da justiça e do direito. Muito bonito, não é? Pois bem, desembargador Armando Freire, eu só tive noção exata dessas palavras quando eu assumi o meu gabinete como desembargadora federal e me disseram que eu receberia um acervo de 27 mil processos. Vocês não ouviram errado, 27 mil processos. É muito diferente quando você está na primeira instância como juiz de primeiro grau e recebe um acervo mais ou menos parecido com esse. 10 mil processos, 12 mil processos, você administra. Por quê? Você dá vista para uma parte, você manda produzir prova, dá vista para outra, dá vista ao Ministério Público, produz aquela série de despachos chamados despachos né, ao Ministério Público, aos advogados, às partes. Então, isso a gente administra. Outra coisa é você receber 27 mil processos para proferir acórdão. É a mesma coisa que você chegasse no gabinete e tivesse 27 mil processos conclusos para sentença. Mas eu ainda não tinha noção desse volume, a não ser quando me convidaram para conhecer o meu depósito particular, tecnicamente chamado de meu acervo. E eu, então, vi ao vivo e em cores aquelas pilhas e pilhas de processos, algumas espalhadas pelo chão, num prédio que se situava num prédio próximo ao o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, porque já não cabiam no gabinete. E ainda me falaram, doutora, nós temos mais 2 mil processos que estão lá embaixo, perto da barbearia, e que nós não temos onde colocar. Porque se nós colocarmos aqui dentro, quando chover, isso aqui alaga, então os processos vão todos se molhar. Nós não temos estantes para os processos. Eu comecei a ficar um pouco desesperada e me lembrei imediatamente daquele filme, não sei se vocês aqui já assistiram o filme O Ilusionista, que é sobre um mágico muito competente que encantou e enganou as plateias em Viena no século passado. E eu pensei, isso aqui só com mágica, não tem jeito, 27 mil processos, não tem condição. O meu desespero somente aumentou, desembargador, quando eu comecei a andar por aquelas prateleiras e retirar um processo aqui e ali. Tirei um processo que era um pedido de pensão por morte de um trabalhador rural, um pedido de 1998, em que já naquela época a viúva do trabalhador rural pedia uma preferência porque estava com 65 anos. Então, aquele processo estava ali há 12 anos. Passei por uma outra prateleira, peguei um outro processo, e era de um cidadão, ou melhor, de uma cidadã que tinha um câncer no útero. E o INSS recorreu da sentença porque o perito, numa perícia muito mal feita, rascunhada numa letra ilegível, disse que ela havia recuperado a sua capacidade de trabalho, então não necessitava mais do benefício, era um restabelecimento de auxílio-doença. Passei por uma outra prateleira, peguei um outro processo e era de um menor deficiente físico e mental que pedia um benefício de amparo assistencial e o INSS recorreu da sentença, porque disse que não estava provado o seu grau de incapacidade. Não precisava perícia naquele caso, bastava ver as fotos para se conscientizar que era realmente uma pessoa necessitada.
Nesse momento, eu, como diria a ministra Carmen Lúcia, puxei um banquinho, me sentei e comecei a calçar o meu tênis. Porque o que eu queria era rapidamente fugir dali, se me fosse permitido. É igual aquela história que eles contam dos dois mineiros que estavam pescando na beira do Rio São Francisco, não sei se vocês conhecem, e de repente um deles vê uma onça passando lá longe e fala, vamos correr. O outro fala assim, não, vou calçar o meu tênis, e começa a calçar o tênis. Mas, compadre, você vai calçar o seu tênis, a onça está chegando, nós temos de correr. Compadre, eu não preciso correr mais do que a onça, eu preciso correr mais do que você. Então, a situação era a mesma, né? Eu precisava correr, não era dos processos, era dos jurisdicionados. Então, quando, desembargador, eu vi aquela situação, daqueles processos todos, aquelas pessoas todas, esperando a justiça resolver os seus casos, e me veio à mente esses conceitos de segurança jurídica e paz social, eu imediatamente associei que só naqueles 27 mil processos, nós teríamos número suficiente de pessoas para, se não fazer uma revolução, pelo menos colocar fogo na Justiça Federal. O que é pior, aqueles benefícios todos se referiam a pessoas que estavam pleiteando um salário mínimo apenas. Eram 27 mil processos. Em resumo, o que eu queria dizer é que justiça é essa a qual nós servimos com todo o ideal, que consome horas e horas de estudo, leitura de processo, frequência a seminários como esse, e que demora 12 anos para resolver um pedido de pensão por morte de um trabalhador rural. Como falar em paz social e em segurança jurídica se, entre o momento em que alguém declara que o cidadão tem um direito e o momento em que esse cidadão efetivamente recebe o que lhe é devido, passam-se 12 anos. A tirada que eu vi mais inteligente nesses anos todos foi exatamente do nosso guru aqui, ministro Sepúlveda Pertence, pois conta-se que em 1995 ele estava participando de um encontro de cortes constitucionais na Itália e ele, em determinado momento, disse que o Supremo Tribunal Federal, naquela época, a ministra Carmen Lúcia havia julgado 18 mil processos. Hoje em dia, eu acho que deve julgar isso aí em um mês ou poucas horas, né? Naquela época, julgava-se isso por ano. E, no intervalo da sessão, um juiz americano disse para o ministro Sepúlveda Pertence, olha, ministro, eu estou achando que essa tradutora não é boa, porque ela falou 18 mil quando deveria ter falado 180, o que já é um escândalo. E o ministro Pertence disse, não, a tradutora é boa, o que não presta é o sistema. Então, o sistema continua não prestando. O CNJ faz um esforço enorme de julgamento, metas 1, 2 e 3, para se julgar processos, milhões de processos em um mês. Quando dão entrada no meu gabinete mensalmente cerca de 800 a 1.200 processos. Aliás, toda vez que assume um novo gestor e fala, nós vamos dar um choque operacional no Poder Judiciário, nós vamos implantar novos métodos, implantar novas rotinas, racionalizar os gabinetes. E nós, o que vamos fazer? Vamos fazer um mutirão. Ou seja, não existe nada mais velho nessa justiça do que se fazer um mutirão. Mutirão, a gente tem se feito mutirão durante anos e anos, mas não consegue conter a demanda. A Comissão de Reforma do CPC, em uma atitude muito honesta e bem intencionada, diz que o problema da segurança jurídica, o problema do aumento de recursos será diminuído, será resolvido ou pelo menos minorado com as novas reformas que vêm por aí. Vamos aguardar. As nossas associações pedem o aumento dos juízes, o aumento dos tribunais, o aumento dos funcionários. A onda agora é o processo virtual, que dizem que se realmente, quando
coisa pegar, vai resolver inúmeros processos. Eu tenho sérias dúvidas, porque tive experiência com o processo virtual 2 vezes. Uma, quando era juíza da turma recursal dos Juizados Especiais Federais, e na outra, agora, no tribunal, processando agravos de instrumentos. A minha experiência é o seguinte: uma hora eu clico e o processo some. Outra hora eu vou abrir um arquivo e abre outro. Outra hora, a gente escolhe uma determinada página do processo e aquilo demora tanto para abrir, o arquivo demora tanto para abrir, porque são imagens, que você pode sair, tomar um cafezinho, voltar e a página ainda está abrindo. Isso sem contar que quando falta eletricidade, pode mandar todo mundo para casa, porque não tem mais jeito de trabalhar. A realidade do processo virtual, obviamente, precisa ser, ainda estamos muito atrasados naquilo que pretendemos e na ideia que vendemos para o nosso jurisdicionado. E daí eu falo na ilusão, né, daquilo que nós vendemos, de que isso vai resolver todas as situações. Pois bem, eu vou ousar dizer aqui, entre colegas, que nenhum mutirão, nenhuma reforma processual e nem mesmo o processo virtual vai dar conta daquilo que os processualistas já chamaram de explosão de litigiosidade e que vem a ser, na realidade, a verdadeira sociedade conflitual que vivemos hoje. A sociedade, hoje em dia, é verdade, está mais ciente dos seus direitos e, por isso, dizem, demanda mais. No entanto, é fora de dúvidas que há demanda em excesso, o que torna o litígio a regra, quando todo o nosso sistema judiciário é pensado para tratar o litígio como uma exceção ao sistema. O juiz francês Anthony Garapon, que escreveu aquele livro formidável chamado O Juiz e a Democracia, o Guardião das Promessas, retrata 2 fenômenos que ocorrem nas sociedades modernas ditas democráticas atuais. Um deles é a vitimização, ou seja, a nossa identificação com a vítima. E o outro processo é a diabolização do outro. Pois bem, o que vem a ser isso? A opinião pública, hoje em dia, está mais inclinada, diz Garapon, a se identificar com a vítima do que com o árbitro. Com o governado do que com o governante. Com o contrapoder do que com o poder. Mais com o justiceiro do que com o legislador. É como se fosse a última encarnação do combate entre a virtude e o mal, entre Davi e Golias. Isso leva, em última instância, a uma generalizada desconfiança quanto às instituições sociais e quanto ao seu papel. Por outro lado, a identificação generalizada com a vítima traz como consequência a diabolização do outro. Não pode haver vítima sem que haja um culpado. E, no caso, o culpado quase sempre é o Estado. O Estado provedor, providência, seguro de vida, se tornou responsável por todos os nossos males. Hoje em dia, se você cai na via pública, o Estado deve ter colocado alguma pedra ali que te propiciou a sua queda. Se uma árvore cai em cima do seu carro, o Estado deveria ter podado aquela árvore. Se o aluno não passa no vestibular, é porque o Estado não lhe forneceu uma educação adequada. Ou seja, o Estado assumiu hoje todos os riscos, é a característica da nossa sociedade. E para as omissões do Estado, encontra-se quem? O juiz, né? Que vai obrigá-lo a agir. Mas ninguém se preocupa em cobrar responsabilidades, nem do Executivo e nem tampouco do Legislativo. Todas as vezes em que eu via sair lá do tribunal uma caravana